possível, mas eu queria pegar o capítulo sobre o movimento, que eu acho que ilustra bem o estilo argumentativo do Nagarjuna e de que maneira se chega à conclusão de que as coisas são vazias de um modo geral pela linha argumentativa. Acho que antes é bom ter em mente um pouco o que o Nagarjuna compreende por essência, o que parece que ele compreende por essência, ou querer negar que as coisas sejam isso. Afinal, as coisas são vazias do quê? Vazias de essência. Mas o que é essência nesse caso? Essência nesse caso é aquilo que as coisas seriam, aquilo que seria o permanente, independente de qualquer outra coisa e que é eterno, permanecendo sempre o mesmo. Ou seja, ao falar de essência, nós estamos falando daquilo, ao falarmos da essência de alguma coisa, nós estamos falando daquilo que ela é, independentemente de qualquer outra coisa, e que permanece sempre o mesmo e eternamente o mesmo. Então, é isso que o Nagarjuna quer afirmar que as coisas não têm. Então, vamos pegar o capítulo sobre o movimento, que é o segundo capítulo. Um pouco a questão é que no primeiro capítulo, como resultado do primeiro capítulo, se teria que todas as coisas estão em constante mudança, quer dizer, em constante movimento nesse sentido. E aí o interlocutor do Nagarjuna vai querer retrucar. Não, tudo bem, você está falando que tudo está em constante mudança, em constante movimento. Mas nesse caso nós temos no mínimo que concluir que o movimento então é a essência de todas as coisas. E o Nagarjuna vai falar, não é assim, pois, muito bem, vamos supor que o movimento seja a essência das coisas. Nesse caso, temos que nos perguntar, ele está no que já foi movido, no que não foi movido, ou no movente, que está em movimento? Evidentemente, não pode estar no que não foi movido. Nem no movido, porque o que já foi movido não está mais se movendo. Deveria ele estar, então, no movente? Ora, mas aí nós temos uma dificuldade, porque aquilo que está se movendo não está necessariamente se movendo. Então, o momento é onde ele pode parar. Mas aí nós temos que perguntar, bom, se o movimento é uma essência independente, permanece sempre a mesma, eternamente a mesma, para onde que foi ela a partir do momento que ela não está mais no movente? Aí o interlocutor pode tentar responder, não, mas nós temos que pensar então que há dois tipos de movimento. Um movimento em função do qual o movente é classificado como movente, como se fosse um predicado que classifica como movente, e o outro em função do qual ele se movimenta de fato. Mas isso levaria a mais dificuldades, porque, veja, na verdade nós estamos criando um outro movimento e cada movimento tem um sujeito, então esse movimento terá que ter outro sujeito. E nós vamos cair de novo no mesmo problema, porque nós vamos ter um movimento para cada sujeito, quando na verdade, para dar conta do movimento como uma essência que está no movente, nós precisaríamos ter dois movimentos no mesmo sujeito, o que é impossível. Bom, evidentemente que 3 minutos de uma argumentação que já é tão condensada assim é extremamente difícil de explicar, mas acho que o ponto é não estabelecer o absurdo do movimento. De modo algum é isso que o Nagarjuna quer estabelecer. O que ele quer estabelecer é que o absurdo é pensar no movimento como essência, entendido como isso que permanece sempre o mesmo, como o que é e que existe independentemente de outras coisas. Então, o que se estabelecer é que não, o movimento não é uma essência, é algo que existe apenas relativamente àquilo de que ele é movimento. Não há sujeito do movimento sem movimento e não há movimento sem sujeito. Eles estão numa relação recíproca de dependência. E isso justamente é o que significa ser vazio, quer dizer, ser relativo, ser dependente, sempre depender de uma relação com outra. Então, essa seria a lógica geral que se aborda no livro. Acho que ainda tem um tempinho. Bom, talvez então seja interessante mencionar mais uma coisa, que durante esse percurso argumentativo vai chegar um ponto em que vão falar para o Nagarjuna, não, tudo bem, você está falando que tudo é vazio, mas então o vazio tem que ser uma essência, certo? E ele vai falar, não, o vazio não tem que ser uma essência, evidentemente que não. Porque o que acontece? Vamos seguir o background budista, digamos assim, que nós estamos falando por vazio, por dependência originária, essa geração condicionada, quer dizer, tudo surge a partir de condições e a partir que essas condições deixam de existir, a coisa deixa de existir, tudo é dependente nesse sentido. Ora, então,
o vazio, ou essa dependência originária, é o surgir. Então vamos dizer que o surgir é uma essência? Ora, se o surgir é a essência de todas as coisas, o surgir deve ser a essência de si próprio. O que quer dizer que o surgir deve ter surgido. Mas se o surgir surgiu, é evidente que ele é dependente. E se ele não surgiu, segue que ele não é a essência de si próprio. Por isso tem que se concluir que o vazio é vazio. Agora, toda essa argumentação profundamente metafísica, ou de que maneira isso acaba levando a uma ética? Bom, acho que é a questão de que aqui, justamente, em certo sentido, pelo menos da forma como eu vejo, também se está produzindo uma indeterminação no sentido de que você não pode dizer o que as coisas são definitivamente, em termos de colocar uma essência. Não há uma resposta desse gênero. As coisas são sempre relativas umas às outras. Aquilo que as coisas são é apenas aquilo que elas são em relação a algo. Não há uma resposta definitiva nesse sentido. E por que isso é importante para uma prática budista? Ora, porque se o sofrimento fosse uma essência, não teríamos como nos livrar dele. Mas pelo contrário, a partir do momento que nós aprendemos o sofrimento enquanto algo relativo, enquanto algo vazio, assim é possível o aliviamento do sofrimento. E é interessante notar em relação às práticas, à prática budista, que até onde eu entendo, até onde eu tenho referência disso, os próprios livros do Nagarjuna tinham uma certa pretensão de serem guias para auxiliar na meditação, ou na prática meditativa. Enquanto essa prática de aliviação do sofrimento, como se fosse um preparo da mentalidade para essa aliviação do sofrimento. Então, mais uma vez, com pouquíssimo tempo que tem, realmente não dá para explorar isso mais a fundo, mas tem um livro muito interessante do Adrian Kuzminski, que é Pirronismo, como os gregos antigos reinventaram o budismo, em que ele explora isso mais a fundo e mostra justamente essa questão de que tanto no budismo quanto no ceticismo pirrônico haveria uma espécie de prática soteriológica, quer dizer, uma questão focada não tanto em saberes teóricos em termos de, nesse sentido de se poder oferecer respostas definitivas, mas mais uma questão de uma prática de aliviamento do sofrimento, que é um modo de vida. Sem dúvida, apoiado, de certa maneira, em alguma espécie de discurso ou de alguma espécie de lógica argumentativa, mas que, contudo, buscaria levar em última instância a uma posição suspensiva, quer dizer, eu não me decido definitivamente sobre a natureza das coisas, eu suspendo o juízo nesse sentido, e é essa suspensão de juízo que me permite uma prática de aliviamento do sofrimento. Então, acho que já deu mais ou menos o tempo, não queria me estender muito mais aqui, acho que era basicamente isso que eu queria explorar. E só deixo as referências, acho que esse livro do Adrian Kuzminski vale muito a pena, tem o do Nagarjuna, é claro, também. Tem outro livro o do Graham Priest, Beyond the Limits of Thought, que tem um capítulo do J.L. Garfield com o Graham Priest falando sobre o Nagarjuna. E aí entra um aspecto interessante, porque talvez uma questão de outra comparação que possa ser feita entre o pirronismo e o Nagarjuna, ou o budismo Madhyamika, que é o que o Nagarjuna origina, é uma questão que, ao menos ao meu ver, da forma como eu interpreto, acho que os Kuzminski também não vê tanto dessa forma, mas é uma questão interessante que o que acontece? Por o cético, a suspensão do juízo dele é em função dele não poder se decidir sobre a natureza das coisas. Então ele se guia apenas pelas aparências. Contudo, para o Nagarjuna, ao que me parece, é uma questão interessante de dizer, não, veja, não é que nós não podemos, não temos acesso à natureza das coisas e por isso nós não podemos decidir sobre elas. Não há natureza das coisas. Não há ontologicamente as coisas são indeterminadas. Essa é a natureza das coisas. A natureza é não ter natureza. A natureza é ser relativa. Não é por alguma impossibilidade epistemológica nossa. Não, isso é um dado ontológico. Quer dizer, e já é muito difícil falar de dado ontológico nessas condições, mas a questão é que justamente isso seria... Mas veja, o ponto seria justamente esse, o que não estamos falando de algo puramente epistemológico, nós estamos discutindo ontologia, nós estamos discutindo o que significa falar de ontologia, e falando que essa indeterminação, na verdade, está ontologicamente nas coisas. E é interessante porque isso se faz perguntar o quanto o Nagarjuna não era o melhor intérprete de Pirro do que os próprios céticos pirronistas. Porque as citações do Pirro em que ele fala: eu vou falar agora sobre a natureza das coisas. A natureza das coisas é que elas são indeterminadas. Muito grosseiramente, não é exatamente isso, mas é algo nessas linhas.
E que trazem toda uma dificuldade interpretativa para os estudantes do ceticismo, porque justamente como que um cético fala sobre a natureza das coisas. E talvez nesse sentido, Nagarjuna esteja dando uma resposta possível e plausível nesse sentido. Se fala da natureza das coisas, porque a partir do momento que você fala que essa natureza é indeterminada, isso ainda é possível de manter uma compatibilidade com uma posição suspensiva. Então, bom, eu acho que eu até me estendi um pouco mais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui.